Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos ler o versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18: filhinhos, e já a última hora, E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Levanta a palavra do Senhor pro alto. Pede para Deus falar contigo. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Meu Deus, importa que diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Fala, papai, porque a tua igreja ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se aceitar. Os adoradores podem adorar a Jesus, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Irmão, o tema da mensagem de hoje é um sinal de alerta para a igreja. Nós acabamos de ver aqui e acabamos de ler uma das epístolas de João, aonde nós vamos aprender muitas lições importantes. Esse mesmo João que estamos falando é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu a primeira, a segunda, a terceira epístola de João, e é o mesmo João que escreveu o livro das Revelações, que é o Apocalipse. Mas nós sabemos que até mesmo no Evangelho, todos os escritores do Evangelho, evangelistas, eles escreveram para um povo diferenciado. Nós vemos que Mateus, quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu o Evangelho para os judeus, ele é destinado ao povo judeu. Nós vemos que Marcos, quando ele escreveu o Evangelho, em outra época, ele escreveu o Evangelho direcionado para os romanos. Lucas, quando ele escreveu o Evangelho também, em outra época, ele escreveu o Evangelho destinado aos gregos. E João, quando ele começou a escrever o Evangelho, ele escreveu o Evangelho de João destinado para a igreja. E nós vemos que não ficou só no Evangelho, ele escreveu a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, e até mesmo o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. Nós vemos João escrevendo para a igreja do Senhor. Aleluia. E nós vemos que nessa segunda epístola, da primeira carta, a primeira epístola de João, no capítulo 2, nós lemos aqui, e nós vamos ver aqui, não somente no capítulo 2, mas em toda a epístola de João, ele dá ênfase em 4 coisas muito importantes. Ele enfatiza, ele quer deixar claro para a igreja, em 4 coisas que eles querem que a igreja preste muita atenção. E esses 4 assuntos dessa carta nós vamos abordar no dia de hoje. Que eu tenho esses 4 assuntos como um sinal de alerta para a igreja de Cristo. Não foi só um sinal de alerta para a igreja naquele tempo, é um sinal de alerta para a igreja de todos os tempos, até Jesus voltar. Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, já vai nos trazer a primeira
Ele vai falar que nós temos um advogado perante o Pai, que mesmo que nós erramos, mesmo que nós tropeçamos, Deus conhece, Ele sabe que nós jamais alcançaremos a perfeição aqui na terra. Que a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O Senhor, Ele sabe que nós não somos perfeitos, é por isso que Ele dizeia: diante do Pai nós temos um advogado. Esse advogado, ele intercede pela minha causa, intercede pela tua causa. Ele roga ao Pai a nosso favor. Essa é a primeira ênfase que nós vamos ver aqui nessa epístola de João. A segunda ênfase, ele vai nos dizer para nós não amarmos o mundo. A terceira ênfase, ele vai falar sobre a vigilância, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas. E a quarta ênfase que ele dá nessa epístola, qual que é, irmão? É que já é a última hora. Aleluia. É que Jesus está voltando. Glória. Hoje Jesus, ele está como nosso advogado, para defender a nossa causa, para perdoar os nossos pecados, para lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia, quando Jesus vier raiando nas nuvens para buscar a sua igreja, um povo especial, zeloso de boas obras, ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. Ele vai virar como juiz para julgar. E a Bíblia diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Hoje nós temos um advogado fiel, que roga por nós, intercede por nós. Quem não lembra da passagem de Pedro, quando Jesus ainda aqui em terra, ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por favor, para que você não se desfaleça, que você, Pedro, ainda não está preparado, porque ele queria se andar como você, como se anda o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que te livrasse, Pedro. E esse mesmo Jesus, ainda hoje, ele roga ao Pai, ao meu e ao teu favor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é a vida, e a Bíblia diz que a vida está ao nosso favor. Não é somente o Espírito Santo que intercede por mim e por você diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Não é só o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos direciona, que nos orienta, que roga ao Pai ao nosso favor. Não, mas Jesus Cristo também está lá intercedendo por nós a todo momento, porque hoje Ele ainda é advogado. Ele ainda é o nosso advogado. Mas aquele grande dia, quando Ele vir como juiz, Ele vai vir para julgar a humanidade. Ele vai julgar com vara de ferro, com justiça. Então nós vemos que o primeiro ênfase que João está escrevendo para a igreja é essa: ei, Deus sabe que você vai tropeçar, Deus sabe que você vai errar, só que não continue na prática do erro, não continue na prática do pecado, se arrependa, mas se converta. Que hoje tem muitas pessoas se arrependendo, mas não estão se convertendo. Por quê? Porque eles se arrependem de algo que faz, e de repente, quando é amanhã ou na mesma semana, está praticando o mesmo pecado. Não houve uma conversão, que é quando alguém se arrepende verdadeiramente, isso daí gera nele uma genuína conversão. O que é a conversão? É você andar em uma direção, fazendo algo, praticando algo, e você de repente, você vai virar, você converteu. Não importa quem quiser ir para lá, não importa quem quiser continuar fazendo aquilo, eu não faço mais. Eu mudei o meu caminho, eu mudei a minha vida. Isso é conversão. E o maior exemplo de conversão que eu vejo na Bíblia é Davi. Davi, se você for ver a história de Davi, ele pecou muito. Só que ele nunca foi reincidente no seu pecado. Ele pecava, Deus repreendia, ele se arrependia, se convertia e não praticava o mesmo pecado, podia praticar outros. Mas os mesmos que Deus repreendia ele,
arrependia, rasgava as vestes, se humilhava, pedia perdão, Deus perdoava e ele nunca mais praticava aquele pecado. E isso é o que está faltando na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Que nós vamos se arrepender verdadeiramente, para que haja em nós uma verdadeira conversão. Essa era a preocupação de João com os irmãos daquele tempo, e é a preocupação, eu creio que de Jesus nos dias de hoje. Hoje o Senhor se preocupa, por quê? Porque Ele comprou a nossa alma tem um valor, Ele não quer perder a nossa alma. É por isso que Ele tem nos exortado, tem nos corrigido, que Ele diz na sua palavra: eu repreendo e exorto a todos quanto eu amo. Nós vemos que a segunda ênfase nessa epístola que João vai trazer é para que nós não venhamos amar o mundo, nem o que no mundo há. E olha aquilo que ele está dizendo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisamos entender, quando falamos em mundo, existem três tipos de mundo. O primeiro mundo que nós falamos, que nós vamos ver na Bíblia Sagrada, inclusive até com versículos, né? Nós vamos ver o próprio Jesus dizendo em João 3,16, ele está dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Esse mundo não é um mundo físico, não é o mundo que ele criou com a sua palavra, é o mundo humanidade, são as pessoas. Então Deus amou o mundo, quer dizer, o mundo quem? Eu e você. Ele amou o quê? A eu e você por quê? Porque além de ele amar, ele não só falou que amava, ele mostrou que amava. Como? Doando o seu único filho, para que morresse por nós na cruz do Calvário. Então, quando se fala em mundo, existe esse mundo que simboliza a humanidade. Nós vemos um mundo que Deus criou, que é o que simboliza a terra, que simboliza o planeta Terra, ok? E existe um mundo que simboliza o mundanismo, que é o que João está dizendo aqui, que simboliza toda a profanação contra Deus e contra a sua palavra. Então, e esse mundo é o que João está dizendo aqui: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Não ameis a pecaminosidade do mundo, a prostituição, a mentira, o engano. Não ameis nada que há no mundo, porque quem ama esse tipo de mundanismo, ele está aborrecendo Deus. E a Bíblia vai dizer: aquele que ainda se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. E o Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo João, tudo que é no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência, irmãos? É desejo. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Quando nós vemos essas três coisas que o mundo está oferecendo, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não tem como não lembrar de Jesus sendo tentado no deserto. Porque Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, nessas três áreas. A Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está na Bíblia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus estava vendo um jejum de 40 dias. E a primeira coisa que o diabo tentou ele ao encontrar com Jesus no deserto foi simplesmente a concupiscência da carne, o desejo da carne. Por quê? Porque depois que você jejua, dá fome. E Satanás tentou Jesus, ele disse: ei, se tu és o Filho de Deus, eu só essa pedra em pão. E Jesus simplesmente olhou para ele e disse assim: ei, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele foi tentado, mas ele venceu pela palavra. Aleluia. Venceu por quê? Vai fazendo aí, vai, satisfaz o desejo da tua carne, satisfaz aí a sua vontade de comer. Eu sei que você está com fome. E ele disse: não, ainda não. Eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Ele não caiu em tentação, foi a primeira vez que nós vemos Satanás tentando a Jesus. Depois Satanás tentou Jesus aonde? Na concupiscência dos olhos. Levou Jesus a um lugar alto,
darei toda a glória do mundo que foi me dada a ti. Esse é o nome, né? O ser mentiroso, é o diabo. Te dou tudo, mas se prostra diante de mim. Ele não é essa, mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prostrarás. Ele tentou hoje, muitas pessoas hoje estão sendo tentadas também na consciência do mundo. O mundo aí fora está oferecendo fama, está oferecendo dinheiro, está oferecendo reconhecimento, está oferecendo luxúria, está oferecendo prostituição, está oferecendo tudo que realmente o diabo sabe que a carne do homem deseja. Tem uma mensagem que eu prego que é: valoriza a tua herança. E quando eu estava pregando essa mensagem um dia, Deus falou para mim assim: meu servo, diga para a minha igreja não colocar preço na herança que eles têm, porque se eles colocarem preço, Satanás vai pagar. Deus falou para mim: nós temos a herança. Que herança é? A vida eterna, morar no céu, passar a eternidade com Jesus. Mas não coloque preço nela, porque se você colocar preço nela, Satanás ele vai pagar. Ele vai te dar tudo que o seu coração deseja, que você almeja, para te tirar da presença de Deus. Ele é capaz de te dar. Mas os remanescentes, eles permanecerão firmes. Os remanescentes jamais serão enganados, jamais serão comprados, jamais negociarão a sua herança. Aleluia. E por último, nós vamos ver ele simplesmente tentando Jesus na soberba da vida. Agora eu vou mostrar. Agora tem que mostrar que ele é soberbo. Quer ver? E Satanás começa a briga. Fala assim: mas também, Jesus, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então se joga daqui lá embaixo. Se joga daqui lá embaixo, que os teus anjos não vão te guardar, não vão deixar acontecer nada com você. Jesus mais uma vez venceu o diabo, dizendo: Satanás, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus expulsou o diabo foi embora. E Jesus venceu a tentação, nos deixando um exemplo. Ei, você quer vencer as tentações? Você só vai conseguir vencer pelo poder da palavra. Se você se dedicar na palavra, aprender a palavra, estudar a palavra, Deus vai te dar força para você vencer as tentações. Aleluia. Nós vamos ver a terceira coisa. Terceira preocupação de João, os irmãos da igreja, os cristãos naquele tempo, era para que eles vivessem em vigilância, porque eles sabiam que muitos falsos profetas estavam se levantando naquele tempo já existia, irmão, falsos profetas naquele tempo. João estava preocupado, dizendo assim: ei, seja vigilante. Se vier alguém pregar o evangelho para vocês, que não seja o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que nós temos pregado, seja anátema, não dê ouvido. Não dê ouvido, seja anátema. Porque tem muitos falsos profetas se levantando, trazendo muitas heresias, muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus. E vocês precisam ser vigilantes, para que vocês não venham ser enganados pelo diabo. Que hoje, irmãos, o diabo está usando pessoas dentro da própria igreja para enganar os crentes. Por isso nós vamos buscar o dom do discernimento, para nós não sermos enganados. A Bíblia diz que se Satanás, se possível for, ele se transfigura até em anjo de luz, para enganar os escolhidos de Deus. Nós vemos hoje muitas pessoas se vestindo de ovelha, mas ele é um lobo disfarçado. Aparentemente é uma ovelha por fora, mas por dentro está cheio de toda imundícia, toda impureza. E nós vemos aqui João falando sobre o anticristo. Irmão, não é o anticristo somente a pessoa, existe a pessoa sim do anticristo, mas o espírito do anticristo já está vindo faz muitos anos. O espírito do anticristo já está no mundo. O que é o espírito do anticristo? É todo aquele que fala contra a palavra de Deus, que fere a palavra de Deus, que xinga Jesus, xinga Deus, todos aqueles que pregam heresias. A Bíblia diz assim: quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, já está dizendo: ei, isso daí é o anticristo, não dê ouvido a eles. Nós temos aí muitas seitas, né, negando que Jesus é o Cristo, dizendo: Jesus é só um profeta, Jesus é só um homem que Deus usou, Deus não é filho de Deus, não, ele foi
estava preocupado com o povo de Deus, ele disse: seja vigilante, estude a mensagem, busque o Espírito Santo, busque o dom de discernimento, para você não ser enganado pelo diabo. Vigiai e orai para não cair em tentação, disse Jesus. Eu já disse aqui, ele disse primeiro vigiar e orar. Tem gente orando muito, mas vigiando muito pouco. Tem muita gente orando muito, mas quando é na hora de vigiar, não vigia nada. E através das suas ações tem escandalizado o nome de Jesus. Através das suas atitudes tem escarnecido o nome de Jesus. Por causa das suas ações, do seu trabalho, da sua casa, onde quer que muitas vezes essa pessoa ande, as pessoas olham e estão dizendo: para ser crente, para ser igual isso daí, para ser igual essa, né? Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Diz que é crente, é só da boca para fora. Mas nós não vemos nada nele que mostra que realmente ele é diferente. Então nós precisamos ser vigilantes. Precisamos meditar na palavra, ser vigilantes, andar em vigilância. E qual foi o último sinal de alerta? Ele vai dizer: está na hora de despertar a igreja, porque já é a última hora. Jesus está voltando. Você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Glória a Deus. Como nós temos falado nessa campanha, todas as pregações, Jesus está voltando individualmente para muita gente. Para muitas pessoas ele está voltando individualmente. Vai chegar uma hora que ele vai, o Pai simplesmente vai dar ordem para os anjos, porque se você não crê, eu creio que os anjos já estão todos postos aos 4 anjos, os anjos, mas com medo, só esperando para tocar as trombetas. Quando a trombeta for soar, Deus vai dar ordem aos anjos, aos 4 anjos lá do céu. A Bíblia diz que Jesus vai dar ordem, ele desce lá, pega os escolhidos dos 4 cantos do mundo, vai buscar a minha igreja que está preparada, a minha igreja que está perseverante, a minha igreja que está dando vigilância, a minha igreja que não tem negociado a sua herança, a minha igreja que tem permanecido fiel, tem se afastado da aparência do mal, tem buscado a presença do meu Espírito, tem me adorado pelo que eu sou, pela minha grandeza, pela minha misericórdia. Vai buscar a minha igreja. Aí os anjos vão descer, vão buscar um povo especial. E você simplesmente vai ouvir a sua trombeta soar. E você vai dizer: Senhor, esse daqui e nós simplesmente iremos subir e encontrar Jesus nos ares. E nós veremos como ele é. E está próximo a acontecer. Porque antes havia os profetas, Moisés, profetas menores, maiores, e até nos dias de hoje Deus tem levantado muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar a palavra, para pregar a verdade, para mostrar sinais dentro da mensagem. Deus está voltando e o povo não está ouvindo, não está dando crédito. E que hoje nós estamos vendo no dia ele. Hoje não é somente as pessoas que pregam o Evangelho, que pregam a volta de Jesus. Deus falou: peraí, que agora a natureza está gritando, a natureza está gritando: ei, se prepara, porque esse mundo vai acabar. A natureza, Deus está gritando aí com tantas coisas que estão acontecendo, para ver se o povo desperta, para ver se o povo chega a ele, que esse mundo tudo vai passar, vai ser destruído tudo que há no mundo, mas aqueles que permanecerem firmes em Cristo não estarão mais aqui. Quando a ira de Deus descer sobre os filhos da desobediência, quando as taças de Deus for virada para descer sobre esse mundo, nós não estaremos mais aqui. Sabe onde eu e você estaremos? Lá no banquete, nas bodas do Cordeiro. Estaremos lá, participando ali com o Senhor das bodas, ali no céu. Aleluia! Vamos despertar. Vamos despertar, está já nos últimos dias. Não sabemos quando nos resta ainda de vida, mas vale a pena ser fiel, vale a pena se dedicar à vida do Senhor, à vinda do Senhor, pregando o Evangelho, vivendo a palavra. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus. A pergunta de Jesus
seu relacionamento com o pecado do mundo? Será que temos vigiado em meio às tentações? Será que temos vigiado em meio às tentações que muitas vezes têm vindo sobre a nossa vida? Será que quando as tentações vêm, nós fazemos como José, nós fugimos dela? Ou você tem alimentado as tentações da tua mente, tem praticado aquilo que não agrada a Deus? Será que nós temos deixado de fazer aliança com Acabe? Quantas pessoas fazendo aliança com pessoas que não têm compromisso com Deus? Ah, mas eu preciso fazer, porque senão meu negócio não cresce, porque senão meus negócios não vão para frente. E aí começa a fazer aliança com macumbeiro, com feiticeiro, com satanista, com pessoas que não têm compromisso com Deus. Não faça aliança com o diabo. Não faça aliança. A Bíblia diz: poderão andar dois juntos se não estiver de acordo. Não pode andar na luz junto com as trevas. Está na hora de cortar vínculo. Cortar vínculo com tudo aquilo que te faz esfriar na fé, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que se distancia do Senhor. Está na hora de você deixar. Está na hora de nós renunciarmos. Nós sabemos que a renúncia não é fácil, a renúncia é dolorosa muitas vezes. Só que vale a pena aquele que consegue renunciar ao seu erro. Precisamos renunciar ao seu erro. Aquele que consegue renunciar ao pecado e consegue renunciar ao mundo por amor a Cristo, irmão. Você não sabe o que Deus irá fazer sobre a vida dessa pessoa. Não só aqui na terra, mas o galardão que ele esperando lá no céu. E a renúncia não é um peso. A renúncia, até a renúncia precisa ser prazeroso. Eu não posso renunciar ao pecado, algo que me dá prazer, simplesmente porque eu quero, não. Eu preciso renunciar por amor a Cristo. Eu preciso renunciar simplesmente para não entristecer o Jesus que morreu por mim lá na cruz do Calvário. Então vamos guardar essa palavra, vamos estar em alerta.